estou abrindo. Por favor. Está aparecendo? Sim. Sim. Coloquei em tela cheia, está aparecendo em tela cheia? Não, porque às vezes está dando... Tá, não tá em tela cheia. Sim. Beleza, Às vamos vezes lá. dá esse problema. Dando continuidade às apresentações, agora com o aluno Idrissa, que é orientado pelo professor Luiz Mota e o Tito, né? O Luiz Guilherme. Sim, Então, sim. Idrissa, você tem aí 15 minutos para apresentar e depois 5 de perguntas. Fica à Tá bom. vontade. Tá bom. Bom dia a todos. Bom, meu trabalho vai quase no mesmo grupo de trabalho que a Yasmin, então temos os mesmos orientadores, mas meu trabalho está focando em achar maneiras eficientes para calcular os polinômios de Darboux. A Yasmin falou até um pouquinho dos polinômios de Darboux, assim. Eu vou pedir desculpa que eu tenho um problema no meu computador, que eu não estou compartilhando a tela cheia, parece que não avança. Eu acho que eu posso continuar apresentando assim, ou fica... Bom, para mim tá tudo bem. Tá bom. Então, eu vou apresentar rapidamente, através de uma introdução, para falar um pouco da base teórica que eu vou usar aqui e falar um pouco dos métodos e desafios que a gente já tem no cálculo dos polinômios. A maioria desses métodos, na verdade, eu vou falar de uma forma histórica, vai parecer que são coisas assim que não foram o que já existia, mas na verdade muitos foram desenvolvidos pelo nosso grupo mesmo, foram avançados pelo nosso grupo, principalmente trabalhos anteriores de nossos orientadores. Então, esse ponto 3. E depois vamos falar dos novos desafios, dos novos resultados que a gente está desenvolvendo na determinação desses polinômios de Darboux. Tá? Em termos de contextualização, bom, eu acho que a Yasmin já falou um pouco da importância dos EDOs, e muitos de nós aqui somos físicos, então já sabemos a importância, fora até da física, de qualquer área, né? Qualquer situação que você real, que você acaba modelando, na maioria dos casos você acaba caindo em equações diferenciais, e no nosso caso a gente está se focando primeiro em tratar das equações diferenciais ordinárias. E já tinha métodos interessantes que apareceram já no século XX, mas esses métodos foram abandonados rapidamente, porque não atraíram interesses, principalmente pela questão de envolver esse sistema de equações muito algébricas, muito extensas. Então, assim, um pouco se trabalhou com isso, e com a era computacional, então começou a se ter um trabalho de volta para tentar justamente resolver usar esses métodos. E aí, com isso, tem algumas bases teóricas, algumas considerações que é interessante a gente fazer, porque a gente aqui vai trabalhar com as equações diferenciais, pelo menos meu trabalho é extensível para EDPs, mas por enquanto eu estou focado nas equações diferenciais ordinárias, então funções de uma variáveis, e também, em primeiro passo, eu trabalho com EDOs de primeira ordem, que eu estendo para EDOs de segunda ordem, geralmente EDOs racionais, ou seja, que a gente pode compor em funções Mn sendo polinômios, tá? E são EDOs também que têm como liouvilleanas, então EDOs que preenchem a condição do fator integrante. Isso a gente vai entender a importância disso um pouco mais à frente, quando a gente vai começar a falar dos nossos métodos em si, tá? E algumas definições só para a gente se entender na linguagem, né? A gente fala de EDO exatas, alguns de muitos de nós já vimos esses talvez em cálculo 2 ou cálculo 3 na graduação. Então, são EDOs que a gente sabe que a gente pode reconstruir sem perder nenhum dos termos a parte das soluções. Então, essa definição, essa ideia de EDOs exatas vai ser interessante, porque nosso objetivo no nosso trabalho vai ser sempre trazendo nossos EDOs a uma EDO exata que a gente possa resolver. Por isso que justamente a gente precisa também EDOs que preenchem a condição do fator integrante, porque a gente vai precisar do fator integrante para trazer ele a uma EDO exata que a gente possa resolver de forma fácil, com já os passos que a gente já aprendeu
a resolver. Métodos classificatórios e não classificatórios a gente já abordou de alguma forma, e os nossos métodos são não classificatórios, ou seja, os métodos classificatórios são basicamente os métodos que a gente aprendeu na graduação a resolver EDOs, tá? Basicamente é isso, não vou entrar muito nisso, o tempo também me permite discutir muito isso. Agora, a gente está procurando um jeito de achar métodos que qualquer EDO que eu pegar e jogar dentro, qualquer EDO, seja EDOs de primeira ordem, se o método foi feito para resolver EDO de primeira ordem, mas qualquer EDO que eu pegar a jogar que eu possa resolver. A ideia é isso. Então, como eu disse, a ideia de tentar achar soluções que não são classificatórias, jeitos que não são classificatórias, não é nova. E personagens que são importantes, a gente sempre cita, muitas pessoas do nosso grupo, quando fazem a apresentação, sempre vão citar esses personagens, porque historicamente foi importante, foi o trabalho de Prell e Singer, que partiram de uma ideia da ideia racional, e ao você tentar exatizar, estou inventando uma palavra, desculpe, tá? Meu português não é muito bom necessariamente, mas você tentar exatizar a ideia racional, você cria um tipo de operador que ajuda você, e com esse operador você consegue resolver. Uma observação interessante que, na verdade, eles fizeram é que, aplicando esse operador ao fator integrante, dividido pelo próprio fator integrante, você tem um polinômio. O operador aplicado, claro, à solução implícita da equação é zero. Então, esses resultados, na verdade, são resultados interessantes, porque esse resultado nos ajudam a achar o fator integrante. Agora, o problema é que para você calcular esse fator integrante na mão, naquela época, era difícil. Aí vai ser o avanço que vai acontecer através dos trabalhos do nosso grupo, que é justamente de pegar esses trabalhos e avançar. E dessas observações do fator integrante, a gente vai observar que, na verdade, o fator integrante você pode expressar ele em forma de produtos, sob algumas condições, né? São forma de produtos de polinômios que a gente conhece, e aplicando esse operador, que a gente chamou de operador de Darboux, você consegue obter uma relação, DDPI, Q. Esse Q é um cofator associado ao polinômio, que a gente chama de polinômio de Darboux. E, na verdade, é como se esses PI são autopolinômios do operador que a gente criou. Então, acaba virando uma questão de achar autopolinômios de um operador. Coisa interessante na cabeça de um físico. Talvez os matemáticos não se tocavam nisso, e os físicos acabaram se tocando nisso e começaram até o trabalho agora, o desafio agora virou o quê? Eu achar esses autopolinômios. Então, a gente que é físico já discutimos a questão de autovetores, essas coisas. Então, não estou fazendo uma comparação bem grosseira, mas para a gente entender um pouco a ideia, mas é como se o desafio será para mim, então, achar esses autopolinômios. Na verdade, então, meu trabalho vai ficar em torno disso, tá? E aí, partindo, então, da ideia de Prell e Singer, como já expliquei anteriormente, não vou demorar muito aqui, se construir primeiro passos algorítmicos para você tentar achar esses autopolinômios, mas eram passos meio que heurísticos até agora, e se tentou melhorar esses passos ao decorrer do tempo. Tentou melhorar esses passos ao decorrer do tempo, mas só que sempre tinha condições que a gente sempre tinha que colocar. Então, a gente pegou primeiro um fator integrante normal, depois pegou o fator integrante particular, depois generalizou o fator integrante também para achar soluções liouvilleanas, e desenvolvemos também semi-algoritmos com isso. Só que sobrou alguns desafios. Por quê? Porque a gente tem uma relação, quando eu aplico o meu operador para achar esse autopolinômio, eu vejo que não tem uma relação linear. E se eu não tenho uma relação linear, na verdade, eu tenho dois incógnitos, ou seja, eu tenho meu autopolinômio a achar, mas eu tenho o cofator dele também a achar. Então, o que não só aumenta muito o tamanho, não só o custo para mim, demora, em muitos casos, quando aumenta o grau do polinômio, eu não consigo mais achar solução. Ou seja, não tem mais como eu achar esses autopolinômios. Ou seja, tem um limite, já de grau 4, o negócio fica ultra complexo. E isso dificulta também de eu passar a polinômios EDOs de segunda ordem. Então, já mostrou que, tudo bem, a ideia é boa, ela é interessante, a gente lapidou ela bastante, mas é importante ir a um passo à frente. Você tem mais 5 minutos.
Ok. Tá, vou tentar acelerar então. É importante acelerar, ir um passo à frente para a gente poder resolver isso. Então, daí surgiu algumas ideias que é mais ou menos o foco do meu trabalho, que a gente tentar linearizar a determinação do cofactor. Primeira ideia, se eu conseguir linearizar a determinação do cofactor na minha relação dP igual a PQ, então, se eu conseguir achar o Q, já virou um problema linear. Essa é uma ideia. Então, obtenho, assim, nesse caso, duas equações lineares, um para achar o Q, outro para achar o P. Então, isso facilita relativamente o meu trabalho. O linearizo também, eu crio, na verdade, um MN, outro MN alternativo, e linearizo o processo de achar eles, e achando eles, eu acho também o fator integrante. E a terceira alternativa, que é o mais recente que a gente está trabalhando em cima agora, que é linearizar todo o processo. Esse último resultado é bem interessante, assim, a gente está bem empolgado com isso. O primeiro processo é linearizar o cofator. Basicamente, a ideia é a seguinte, eu vou pegar a equação original, eu sei que o fator integrante é dele, mas a partir dele, eu vou criar uma outra EDO, uma EDO alternativa, e dele eu crio também um D1. Aí, olha só, agora eu tenho dois operadores, tá? Como eu acho esse φ1 dessa nova equação, com essa equação que eu acho ele, mas eu tenho agora dois operadores, então eu posso fazer comutação. Eu tenho o comutador desses operadores que me dá esse resultado aqui. E daí eu consigo chegar a esse resultado, da qual eu consigo tirar os Q1 e o Q1. E achando o Q1 e o Q0, o Q1 não me interessa muito, porque eu só criei ele para poder achar o Q0. Mas achando o Q0, eu volto de novo ao sistema inicial de Darboux, operator inicial de Darboux. Eu tenho uma equação linear com o meu Q achado. Esse é o primeiro. Agora, a gente viu que esse sistema tinha algumas complicações. Eu passei muito rápido em cima da parte de achar o φ1. O processo de achar o φ é muito complexo. Ou seja, também quando eu cresço muito, ou seja, eu ultrapassei meu limite de 4, mas quando eu vou muito acima também, eu tenho uma limitação. Então, fica muito mais difícil achar. Então, outra alternativa que a gente procurou é esse M1N1 que a gente criou, naquele φ1 que a gente criou, esse M1N1. Então, procurei um jeito de achar ele de forma linear, a partir do resultado anterior do comutador que eu tenho, e criei, na verdade, vamos dizer, um polinômio de R0 sobre R1, que vira um tipo de polinômio. Aí aplico meus operadores a ele e chego a uma nova relação linear que me ajuda a achar o M1 e o N1, e ao mesmo tempo R0 sobre R1, que é o que eu chamei de fator integrante inverso. O problema desse método, esse método é bem interessante, só que como a gente está querendo quebrar mais barreiras, a gente quer aplicar em funções liouvilleanas não elementares, tá? E a funções racionais não elementares também, e Darboux não algébricas. Então, a gente está procurando agora um jeito também, e às vezes a gente, para o M1, N1, a gente acaba chutando, né, para poder achar, a gente cria candidatos, a partir desses candidatos, a gente acha o N1. Mas a gente queria uma coisa que nos dá isso de forma direta. Então, uma alternativa que não precisa passar por processo heurístico, digamos assim. Então, a gente fez uma observação, a gente chamou isso de Darboux estendido, por enquanto. Então, qual a observação que a gente fez? Que a gente partindo do operador de Darboux, aplicando o operador de Darboux ao meu fator integrante, se eu fizer essa relação aqui, tirando o operador de menos o fator, vai me dar zero. A partir disso, eu criei um novo operador, chamado operador Darboux estendido, e criando um novo incógnito, entre aspas, que seria o Z, que na verdade ele vai ser só, no final da conta vai ser só um parâmetro, mas eu criei ele voluntariamente para poder ter esse novo operador. Qual é a observação interessante? Aplicando esse novo operador, tanto a minha solução implícita, tanto a meu fator integrante é zero, aplicando a uma composição desses dois também, eu tenho zero. Olha só, eu sei que I sobre R vai tirar as partes integrais das duas soluções, ou seja, é um polinômio. Se I sobre R é um polinômio, ou seja, vai ser simplesmente o produtor dos meus polinômios de Darboux. Então, aplicando esse novo operador de Darboux estendido, aí eu vou a qualquer polinômio, crio o candidato qualquer de polinômio, no grau que eu quiser, eu só tenho uma relação linear, ou seja, eu não tenho mais limite de grau. Explodiu o limite de grau de polinômio, então, qualquer seja o grau dos polinômios de Darboux, eu posso achar esses polinômios de Darboux. Então, a gente está trabalhando sobre
assim, bem forte, na verdade. Isso já está resolvido. A ideia é tentar estender isso a polinômios a 2EDO, e também, não falei de Lie, mas também a gente pode usar isso para aplicar em Lie para soluções liouvilleanas, para quem não, na simetria de Lie para soluções liouvilleanas, se eu colocar o psi igual a zero, tem o eta, que na verdade é basicamente um fator integrante. Então, com esse método também eu consigo também fazer aplicações também para simetrias. Então, é um método bastante poderoso que a gente tem, que consegue nos ajudar a ter soluções analíticas elementares e não elementares, com passos algorítmicos agora claros, sem precisar ficar chutando não deu certo, chutando não deu certo, e sem ter limites de grau para nossos polinômios de Darboux. E como as funções liouvilleanas são conhecidas, e a gente tem uma aplicação multidisciplinar. Então, basicamente isso que eu tinha a apresentar. Agradeço pela atenção. Aqui tem a minha bibliografia indicativa. Espero não ter estourado muito tempo. Não, foi certinho. Muito obrigado, Idrissa. Parabéns pela apresentação. Alguém tem uma pergunta para o Idrissa? O Rui. Oi, Idrissa. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Parabéns pela apresentação. A pergunta é mais vendo depois, acho que quase todo o grupo apresentar. Existem tipos de problemas que, por exemplo, você consiga resolver, mas o método de todos os alunos não, porque eu vejo que vocês têm, embora vocês tenham essa parada do Darboux, vocês têm focos diferentes. Onde é que vocês se separam? Acho que o ponto é então, é o seguinte, por exemplo, a Yasmin vai trabalhar com Lie. Eles trabalharam, não, ela já trabalhou com Lie, mas ela trabalha num caso bem específico, tá? E Lie você está usando simetrias, tá? Isso é uma coisa específica. O meu problema, meu caso, por exemplo, eu estou procurando jeitos fáceis de achar os polinômios de Darboux, porque a ideia, se eu consigo achar os polinômios de Darboux, acabou. Tem um fator integrante, eu consigo transformar qualquer EDO, entre aspas, em EDO exata. A ideia é assim. Então, o nosso grande desafio é conseguir achar os polinômios de Darboux de forma fácil. A gente tem duas linhas grandes. A linha do Lie, que é a linha que você usa as simetrias. A ideia interessante das simetrias com Darboux é que quando você acha uma simetria, você já tem um conjunto, todas as equações que são descritas por essa simetria já tem a solução. Ou seja, com Lie você já tem a solução de forma inversa. Ou seja, você tem a solução, você só fica procurando as equações. Aqui, com Darboux, você tem as equações, você está procurando as soluções, vamos dizer assim, mais ou menos a ideia, falando de forma grosso modo. Mas tem um ponto de ligação também entre nós, porque as simetrias de Lie, quando você cria, você tem fatores, e um dos fatores, ele é construído a partir do fator integrante. E como o fator integrante depende dos polinômios de Darboux, esse é o ponto de encontro entre nós. Tá? Mas meu foco, especificamente, é achar um jeito fácil de achar os polinômios de Darboux. Agora, tem outras pessoas que estão trabalhando em aplicar isso agora à resolução de EDPs, por exemplo, porque a gente pode, com isso, resolver EDPs mais tarde, aplicar isso a resoluções de EDOs de segunda ordem, porque, na verdade, vou ser sincero, o Darboux ele não é bem interessante para resolver EDO de segunda ordem. Resolve até um certo nível, mas o problema é que ele explode rápido. Quando você começa a aumentar o grau do polinômio, você está vendo que a gente tem... como eu falei, eu peguei um exemplo meio ruim, né? Que eu falei que o exemplo é, tipo, eu quero achar o autovetor. Imagine você tem um negócio grande, você tem autovetor, mas os autovetores já são grandes demais, você tem uma matriz super grande demais, cada vez que você está aumentando. Então, tem outros trabalhos também que tentam achar um jeito de você não precisar passar pelo polinômio de Darboux. Então, quem usa Lie, por exemplo, a gente tem a método da função S, que junta um pouco do que eu faço com o Lie, mas usa muito mais as simetrias, para achar uma função que me faça não precisar usar o polinômio de Darboux para achar o fator integrante. Tem essa solução também. Mas meu foco é achar métodos interessantes e fáceis de achar o polinômio de Darboux, porque eu sei que com o polinômio de Darboux eu consigo criar um fator integrante. E com o fator integrante eu volto à equação exata. Voltando à equação exata, qualquer aluno qualquer aluno de graduação que fez direito ao cálculo 1, 2, 3 consegue resolver. Então, assim, isso é o princípio, mas são dois grandes campos, por enquanto, digamos assim, mas que se juntam, que trabalham de certa forma juntas também.
Não sei se Entendi. ficou Não, claro. entendi, ajudou. Não, obrigado, cara. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Idrissa, pela apresentação. Parabéns mais uma vez. Posso parar a apresentação? Né? Por favor. Vamos dar seguimento, então, para a última apresentação da primeira sessão. Agora é o Ismael. Ismael?